O segredo para transformar a sua vida começa aqui. Esse é o seu devocional diário no livro de Provérbios. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Hoje vamos refletir sobre Provérbios capítulo 4, versículo 20. É um versículo simples, mas que nos ensina uma verdade fundamental para a nossa vida cristã. Tudo começa quando nós damos atenção à voz de Deus. Abra sua Bíblia, Provérbios 4, versículo 20. Meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça com cuidado as minhas palavras. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. O capítulo 4 do livro de Provérbios, ele faz parte dos conselhos de um pai para o seu filho. Salomão vai compartilhar aqui a sabedoria que ele recebeu e ele está insistindo para que o filho valorize essa sabedoria acima de qualquer riqueza. Ao longo de todo o capítulo 4, ele vai mostrar que existem dois caminhos diante de nós. O caminho da sabedoria e o caminho da impiedade. Nos versículos que seguem o texto de hoje, Salomão então ensina que devemos guardar no coração a palavra dele, pois ela vai trazer vida, saúde, direção, e depois ele vai falar sobre como proteger o coração. Ele fala de vigiar as palavras, os olhos, os passos. Em outras palavras, é uma vida íntegra que começa quando nós ouvimos a Deus. É por isso que o versículo fala assim: meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça com cuidado as minhas palavras. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. As duas traduções, elas vão destacar a mesma atitude, o ouvir com atenção. Mas não é apenas escutar um som, mas abrir o coração para receber aquilo que estamos ouvindo. É para compreender, é para colocar em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Nós vivemos hoje cercados por inúmeras vozes. As redes sociais oferecem as opiniões de muitas pessoas a todo instante. As notícias também tentam moldar a nossa maneira de pensar. As pessoas estão apresentando os seus próprios conceitos sobre felicidade, sobre sucesso, sobre verdade. Mas Provérbios nos lembra que existe uma voz acima de todas essas vozes, que é a voz do Senhor. E quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, facilmente nós passamos a seguir os nossos impulsos, as nossas emoções, a pressão das circunstâncias. É por isso que antes de qualquer decisão importante, antes de responder pessoas, antes de escolher um caminho a seguir, nós precisamos perguntar o que Deus diz sobre isso. Esse texto, então, ele nos desafia a nós desenvolvermos uma vida de escuta espiritual. E sabe por que é um grande desafio? Porque muitas vezes nós não conseguimos nem escutar as pessoas que estão do nosso lado. Uma escuta ativa, enquanto mais a Deus. Uma escuta onde nós estamos ali atentos ao que Ele está falando para colocarmos em prática. Ouvir a Deus, querido, exige prioridade. Não basta abrir a Bíblia quando somente surge um problema. Nós precisamos criar o hábito de alimentar a nossa alma diariamente com a palavra. E aqui eu quero louvar a Deus pela sua vida, que todos os dias, além de Provérbios, tem lido a palavra de Deus diariamente. Porque você quer ouvir a voz de Deus. Você quer ser uma pessoa dirigida e tendo os seus passos direcionados pelo Senhor. Mas para isso exige de nós abrir a Bíblia,
ouvir a palavra exige de nós concentração. Eu sei que para você muitas vezes é tentador ficar aqui 6, 7, 8 minutos ouvindo sobre provérbios. Muitos pensamentos vêm para tentar tirar você daqui do vídeo, mas exige de nós concentração para ouvir a Deus. É possível lermos um capítulo da Bíblia inteiro, mas com a mente ocupada, com outras preocupações. E quando a gente termina a leitura, a gente não lembra nem do que a gente acabou de ler. Deus, então, deseja mais do que uma leitura rápida. Ele deseja um coração atento, que a gente leia, que a gente medite sobre o que a gente leu. É por isso que o desafio aqui está sendo de ler o capítulo todo e pedir a Deus, Deus nos mostre qual é o versículo que o Senhor quer falar comigo de Provérbios hoje, nesse capítulo. Além de ouvir, Deus exige de nós obediência. Então a gente ouve, Deus fala e a gente vai colocar em prática. Isso é a obediência. Conhecimento sem prática não transforma ninguém. A palavra de Deus só vai produzir frutos quando nós permitimos que ela mude as nossas atitudes. E talvez hoje aqui Deus está chamando você a perdoar alguém. Eu ouço Deus, eu sei o que tem que fazer, mas obedecer a Deus é fazer o que eu tenho que fazer. O que eu sei que Deus quer que eu faça. E talvez hoje Deus está chamando você a perdoar alguém. Talvez hoje Deus está te convidando a abandonar um pecado específico. Talvez hoje Deus está fortalecendo a sua fé para que você enfrente uma dificuldade que Ele vai permitir, mas Ele vai estar com você. Ou talvez Ele esteja apenas dizendo, continue firme, eu estou com você. Você não está sozinho. Quem aprende a ouvir a Deus encontra sempre direção, mesmo em tempos de incerteza. Portanto, querido, Deus continua falando hoje, por meio da sua palavra. Quando você abre a sua Bíblia para ler, você precisa entender que Deus está ali falando com você. E nós precisamos separar então um tempo todos os dias para ouvi-lo, mesmo em meio a todo esse barulho do mundo. A verdadeira sabedoria, ela só nasce da obediência. E uma vida transformada, ela só começa quando nós damos atenção ao Senhor todos os dias. Não é só aos domingos, é todos os dias. Então, querido, um desafio para você hoje. Se você já está fazendo isso, louvado seja Deus, continue. Mas se você não tem isso ainda como hábito, reserve alguns minutos ainda hoje para ler a palavra de Deus sem pressa. Todos os dias faça isso. Mas antes de começar, faça sempre uma oração bem simples. Diga assim, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Todas as vezes que você for ler um capítulo de Provérbios, no nosso estudo aqui diário, sempre faça essa oração curta e simples. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. E aí você lê o texto de forma bem devagar, perguntando ao Senhor o que Ele quer te ensinar. Anotar aquilo que mais te chamou a atenção, colocar em prática aquela verdade que talvez Deus despertou os seus olhos para você aprender e colocar em prática. E pouco a pouco você perceberá como Deus vai dirigindo os seus pensamentos, fortalecendo a sua fé, transformando o seu coração. E talvez tenha pessoas que já estão fazendo isso e já estão experimentando essas bênçãos. Pode colocar aqui nos comentários. Tá? Seu testemunho vai incentivar outras pessoas a quererem viver isso também. A nossa oração hoje é, Pai amado, obrigado porque o Senhor continua falando conosco por meio da Tua palavra. Perdoa-nos pelas vezes em que damos mais atenção às vozes deste mundo do que à Tua voz. Dá-nos um coração ensinável, humilde, disposto a Te obedecer. Que a Tua palavra seja a nossa direção em cada decisão, o nosso consolo nas dificuldades, a nossa esperança em todos os dias. Ajuda-nos a viver a Tua vontade, a refletir o Teu caráter, aonde quer que a gente vá. Nós oramos em nome de Jesus. Se você puder, a gente tem colocado e vamos continuar colocando nos nossos grupos do WhatsApp e também aqui no YouTube
uma pesquisa, porque a gente quer saber qual é o momento do dia que você está sendo alcançado pelo nosso vídeo, que você está assistindo o nosso vídeo. Qual é o melhor momento para você assistir o nosso vídeo e receber os nossos devocionais também lá no WhatsApp. Coloque aqui qual é o horário que você está assistindo esse vídeo. A gente quer melhorar ainda mais a nossa forma de trazer para você a palavra de Deus através de Provérbios. Ainda não se inscreveu no nosso canal, querido? Inscreva-se agora mesmo. Já compartilhou o vídeo de hoje? Manda esse vídeo para outras pessoas. Nos ajude a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, não só no Brasil, mas a todos os países de língua portuguesa. Lembrando que nós preparamos um material todo especial para você aprofundar os seus estudos em Provérbios. Aqui na descrição do vídeo, clica no link e você vai ter todas as informações. Deus te abençoe. Até amanhã, nosso próximo encontro.